10h40, nós falávamos aqui na abertura do Manhã Bandeirantes sobre o projeto votado ontem pela Câmara Municipal em segundo turno, que proíbe corrida de cavalos em São Paulo. Agora nós estamos na ponta da linha com o autor do projeto, o vereador Chechel Trípoli. Vereador, bom dia. Eu começo perguntando o seguinte: a gente já conhece a sua atuação aí em defesa dos animais. Então eu vou pular essa parte que todo mundo já sabe e vou direto ao ponto. E a minha pergunta é: no fundo, como pano de fundo, esse projeto não tem exatamente a desapropriação do shopping? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Acho que vale relembrar que o meu projeto foi protocolado em 2019. Não existia nenhum movimento sobre o Jockey se tornar um parque ou não, né? Nós sempre atuamos nessa direção da questão da proteção animal e muitas vezes as leis acabam impactando muito no dia a dia de algumas pessoas, mas o fundamento é realmente a questão dos animais, né? Então não teve nenhum movimento de protocolar esse projeto, criar esse projeto em função de que ele se tornasse um parque em 2019, em 2020, 2021, porque isso não era nem discutido ainda. Vereador, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre, então, a possibilidade de que vire um parque. Acaba de dizer que isso surgiu como uma possibilidade depois do senhor ter protocolado o projeto. Mas no cenário de aprovação, qual que é a situação? Sim, o Jockey tem uma dívida de, parece que mais de 450 milhões com a cidade de São Paulo, né? A gente às vezes fala com a prefeitura, mas é uma dívida com o munícipe, com todos os cidadãos que pagam seus impostos na cidade de São Paulo. É uma dívida gigantesca que está em negociação com o executivo, com a prefeitura, para que isso seja sanado. Existe essa possibilidade de que o Jockey Club, aquele local, se torne um parque público, e eu vejo com muito bons olhos nesse outro sentido, porque seria mais um parque para a população de São Paulo, onde a gente pode promover a questão ambiental, a questão cultural, dentro de um espaço público, mais um espaço público para a Zona Oeste de São Paulo. Então, eu vejo com bons olhos, sim. Hoje você tem um espaço gigantesco que pouquíssimas pessoas frequentam, fazendo apostas ali, criando cavalos, gerando recursos com questões de compra e venda de animais, ou nessa área que eu também que eu mais atuo, né, na questão da proteção animal. Então, acho que não cabe mais no século XXI a gente ter animais para entretenimento ou para apostas em valores, e eu vejo com muito bons olhos se o Jockey Club, a entidade Jockey Club, criar com a prefeitura alguma solução para que aquele local se torne um parque, eu acho maravilhoso. Vereador, nessa linha de raciocínio, então, as competições com cavalos, como o hipismo, por exemplo, a Hípica Santo Amaro, a Hípica Paulista, também não deveriam ser proibidas? Olha, na minha concepção, e de muita gente que faz parte dessa proteção animal, que entende um pouco como que esses animais vivem, como que se procriam, como se existe um comércio com animais profundo aí de compra e venda e tudo mais. Eu acho que, para mim, qualquer esporte utilizando animais, que não seja uma coisa, vamos dizer, que o animal pudesse ter escolha sobre o que ele está fazendo, eu acho que não deveria existir. Mas é uma questão muito além do que a gente vem conseguindo. Se você olhar culturalmente para a Espanha, para o México, são países que têm culturalmente as touradas como uma coisa muito importante, né, de tradição, elas estão acabando. Muitas cidades desses dois países estão acabando com as touradas, porque é uma questão que o animal é super bem tratado, ele é forte, grande, engorda o animal fica incrivelmente forte para no final ter a morte.
Voltando às questões dos cavalos, no Kentucky, nos Estados Unidos, que é o maior derby do mundo, é a maior corrida de cavalos que tem no mundo, para quem não conhece um pouco esse esporte, né? Entre aspas, esse esporte, já sacrificaram mais de 14 animais, porque se o cavalo quebra uma pata, ele não tem cura, ele não serve mais para nada, ele é sacrificado. Então, eu acredito que tudo que envolve animais, nós temos que ter um respeito, nós temos que ter uma visão humanitária para isso. Agora, pois não, Padre. O vereador falava, né, sobre essa possibilidade do hipismo, por exemplo, entrar. O projeto coloca ali a proibição para corridas, disputas ou outras provas com finalidade de apostas. Eu não tenho conhecimento do hipismo, por exemplo, sendo um esporte que gera muita aposta, inclusive um esporte olímpico, o hipismo. Então, não, e aí... nenhuma aposta. É que você me perguntou o que eu achava. Fui eu que perguntei. Sim. E aí a minha pergunta... Não deve existir, mas não existe apostas. O meu projeto não engloba os esportes, porque não tem apostas, não tem pule, né? Não é o caso. Então, a minha pergunta é... Pessoalmente, não me agrada. E é nesse sentido a minha pergunta, vereador, porque o único espaço na cidade de São Paulo que usa animais para apostas é o Jockey. Por que o senhor, então, não incluiu na proposta também outros tipos de esporte que usam dos animais e que não contam com apostas? Porque aí fica realmente parecendo que foi algo direcionado ao Jockey Clube de São Paulo, apesar de todas as multas, de tudo isso que a gente já explicou aqui. Simplesmente porque eu não conseguiria aprovar um projeto que não tivesse esse intuito de apostas, de valores, de você conseguir... Eu vou dar um exemplo bem simples e um pouco mais antigo de projetos meus que eu aprovei, como os plásticos, né? Os canudos plásticos. Quando eu fiz esse projeto em 2017, me perguntavam por que você não colocou todos os plásticos de uso único, que seria muito importante para a cidade. Porque seria muito difícil aprovar um projeto onde você engloba todo o processo num mesmo projeto. O convencimento seria mais difícil, o entendimento seria mais difícil. Então eu fiz os dos canudos, após as pessoas entenderem, a princípio parecia uma bobagem, e aí quando a gente explica que toneladas e toneladas de canudos não são recicláveis, que vão para o aterro, aí as pessoas começam a entender. Aí consegui aprovar o projeto de plásticos de uso único, como copo, prato, talheres, hastes de balão e mexedores de bebida, que já é lei, só não foi regulamentado ainda. Então, isso é um processo. Você não consegue mudar mudar a cultura, mudar o entendimento das pessoas de uma forma radical e de uma hora para outra. Então, a gente acreditou que a gente proibir apostas com animais, qualquer que seja, seria um avanço e a gente conseguiria isso, né? Então, por isso, esse é o motivo de não englobar esportes olímpicos, por exemplo, que eu acredito que nem é legislação municipal. Então, eu não conseguiria aprovar e aí eu não aprovaria o de apostas. É esse o motivo. O senhor, na sua proposta, dá um prazo de adaptação para o jockey, né? Nos conte, por favor, sobre esses prazos. Sim, esses prazos vão ser agora definidos na regulamentação do projeto, né? A prefeitura pode aumentar o tempo ou não. Eu acredito sim que tenha que ter um prazo para que as pessoas que trabalham na área possam se readaptar. A gente vê que a tecnologia no planeta está evoluindo de uma forma tão rápida e muita gente acaba perdendo o seu emprego por causa da tecnologia, mas acaba se readaptando em alguma outra área, ou mesmo na mesma área, mas de uma outra forma. Então, eu acho importante ter um prazo adequado para que as pessoas que vivem desse trabalho, as pessoas mais simples que vivem do trabalho, não apostadores ou proprietários de animais que valem milhões, mas as pessoas que estão ali nas cocheiras, tudo mais, que elas possam se readaptar, né? Então é importante que a gente tenha prazo. Não é possível a gente ter um projeto que amanhã passa a vigorar e pessoas que têm ali o seu salário, têm a sua vida
ali de trabalho sejam prejudicadas instantaneamente, né? Então, o prazo é sempre importante para que as pessoas possam se readequar. Qual o prazo? O prazo que a gente tem hoje no projeto, se eu não me engano, porque eu não estou com ele aqui na mão, e como ele foi protocolado em 2019, 180 dias? Ele deve ter 6 meses de prazo. Isso. E aí eu fico pensando, né? Terminando esse prazo, as pessoas que trabalham ali, veterinários, treinadores desses cavalos, como que o jockey consegue se sustentar, né? Depois, com o fim das Não apostas, consegue. o que será que vai acontecer com esses funcionários, né? Mas, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. O jockey já não se sustenta Sim, há anos, há é isso muitos que anos. era nesse Então, ponto que eu ia não é entrar, uma porque questão do o jockey turf já se não é mais tão sustentar. popular, né? O turf já Não é popular e ele não se sustenta nem com corrida. Se fosse popular, o jockey não se sustenta. Tanto é que tem uma dívida de... Eu acho que, inclusive, que a dívida, não só com o município, mas de todas as dívidas que o jockey tem, chega a 900 milhões. Então, nunca aquele local vai conseguir ser um local que esteja apto a receber qualquer tipo de corridas ou qualquer coisa, porque ele não se sustenta. Eu acredito que, eu não sei a fundo, mas eu acredito que para que se pague essas pessoas, veterinários, cocheiros, as pessoas que trabalham na área, não é por causa das apostas. Se você for numa noite no jockey, que eu fiz isso, eu fui já algumas vezes ao jockey, não tem 50 pessoas ali apostando. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor tem ideia mais ou menos de o número dos apostadores em média? Não tenho ideia do número, mas visualmente você vai, olha, você vê que isso não sustenta. O que sustenta esses animais é a compra, é a venda, pode ser que existam apostas fora da nossa visão, mas isso não sustenta a criação de um animal daquela maneira, né? Porque existe um gasto enorme para que o animal seja potente, seja forte, ele tem que se alimentar bem, ele tem que ter o veterinário, ele tem que ter todo o preparo físico, como se fosse um atleta de futebol. Isso custa muito caro e isso não é bancado com apostas. Então, quem paga isso? Como eles vivem? Como funciona isso? Então, aquele espaço se tornou um espaço, talvez, para criadores de cavalo, que quando você vai num leilão, ou você compra e vende um cavalo, você vê os valores que tem. E não tem cabimento você ter um local daquele, no meio da cidade, hoje não cabe mais, tendo um espaço daquele, gerando riqueza para muito pouca gente, né? Esse é um ponto que a gente vai ter que enfrentar, e esse prazo é para isso, para que as pessoas que têm um trabalho com salário baixo, com o cara que cuida ali do cavalo, que lava o cavalo, que dá banho no cavalo, essa pessoa sim tem que se readaptar no mercado. Nós vamos ter que ter isso como a gente tem, como eu falei, da tecnologia. Isso está acontecendo no mundo, não é no Jockey Club. Isso está acontecendo para todos nós. Na pandemia a gente viu quanta gente mudou a vida em função do online, gente que não tem mais o online, teve que procurar outra área, áreas que não existem mais, né, de trabalho. Então, isso é natural da evolução humana. Agora, nós precisamos enxergar, olhar para o animal de uma outra forma. E, às vezes, a gente tem que tomar algumas atitudes assim para que isso aconteça e a gente possa rever o olhar animal. É isso. Pessoalmente, o senhor é a favor ali da derrubada dos muros e transformação daquela região num parque, da desapropriação? Eu não sei se derrubada dos muros é necessária, mas eu acho que eu sou, sim, muito a favor que aquilo se torne uma porta aberta para toda a população de São Paulo, para que toda a população da zona oeste da cidade tenha um parque. Nós temos do lado de cá do rio, da Marginal Pinheiros, nós temos o Vila Lobos, nós temos o Parque do Povo, um pouco mais para trás o Ibirapuera. Do outro lado, nós não temos nada. Não tem um parque, não tem uma área. Então, seria maravilhoso abrir as portas do jockey, manter o que é patrimônio histórico, porque é história de São Paulo. Se eu não me engano, são cocheiras, arquibancadas que têm que ser preservadas. Aquilo poderia se tornar um lugar de experiência, de cultura, de meio ambiente, como tem em outros países, um local que você leva a sua família no final de semana para escutar uma música gratuita, para você conhecer a história da cidade. Então, tem muita coisa que pode se fazer ali. O próprio Jockey Club pode
se tornar um parque municipal que possa até agregar renda para essas mesmas pessoas que estão lá hoje trabalhando. Aliás, com muito mais condição de agregar. Você vê o Vila Lobos, né, que foi privatizado, todo final de semana tem eventos, tem coisas para as pessoas gratuitamente, você pode entrar, tem os que são pagos e tem os gratuitos. Então, seria mais um local que a gente teria na cidade para que pudesse fomentar a cultura e a questão ambiental na cidade. O senhor participou de alguma reunião com o presidente do Jockey, Benjamin Steinbrück, ou representantes dele? Eu nunca fui procurado por ninguém do Jockey. Me perguntam isso sempre. Inclusive, esse projeto teve audiências públicas. Nunca eu participei de todas. Nunca teve nenhuma manifestação de nenhum representante do Jockey em nenhuma audiência pública ou a minha pessoa. Nunca recebi nenhum contato ou alguém que quisesse conversar comigo. A gente quer registrar aqui que procuramos alguém do Jockey Club para falar e dar o outro lado aqui da notícia, mas até agora não houve resposta por parte do Jockey Club. E com isso a gente está trazendo aqui o vereador Michel Trípoli, que é o autor dessa proposta de proibição das corridas a cavalo em São Paulo, que tem como pano de fundo as apostas. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Obrigado, Sabino. Obrigado, Vitor. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. 10h50.